Boa tarde, gente. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde aos professores, boa tarde a todo mundo do sistema prisional, da segurança. É muito bom ter vocês aqui, tá? E com isso até enalteço aqui o presidente, que abriu espaço novamente para vocês poderem falar, vocês poderem demonstrar toda a sua questão ligada às nossas falas. Porque aí sim vocês participam dessa discussão que é tão importante. Aqui, deixar bem claro que eu valorizo muito o servidor público. Para mim, a valorização do servidor público vai além do que só fazer falas populistas de que quer aumentar o salário a todo custo. Então, para a gente, é muito importante vocês estarem prestando serviço a toda a população, a quem eu agradeço, viu? Não, a gente é bem claro, é bem sincero, a gente não tem disso não, pode ficar tranquilo. Mas, enfim, aqui eu venho só poder trazer algumas questões. Tá, aqui a gente só vê... Eu quero ouvir sim, pode falar, mas seja mais clara. Tá? Aqui eu só vim trazer questões de reflexões. Vamos refletir, né? Porque eu sei que as classes que são mais mobilizadas, assim como a segurança e da educação, tem um forte peso aqui na casa. A gente vê isso claramente, a gente vê isso em todos os governos, são discutidos se vai ser concedido o reajuste para a segurança ou o reajuste do piso. Inclusive tem até lei já falando do piso, não é? Tem a lei do piso já tem a lei do piso que fala que até 40 horas tem que seguir o piso nacional. Solicito às galerias para que nós possamos permitir a palavra do deputado Bartô, para em seguida iniciarmos as votações. Solicito silêncio para que o deputado Bartô possa fazer o seu discurso. As galerias estão falando é justamente da lei do piso do servidor da educação, que na lei nacional fala que é até 40 horas. E a lei estadual, na verdade, a Constituição estadual... Pô, gente, peraí, espera para eu poder falar também, vocês não deixam eu acabar de falar, Nós estamos falando do piso, não estamos falando do piso? Tem que falar da lei nacional e da lei estadual, não é isso? Vamos lá, então. Então tem o piso, que no nacional fala que é até 40 horas, ou seja, de 40 horas para baixo, né? De 40 horas para baixo tem que ser respeitado o piso. E na questão da Constituição do Estado, está lá falando que no caso de Minas Gerais é de 24 horas. Não é isso? Não é isso? Pois é, então calma, vamos ouvir. Vamos lá. Então, enfim, a gente sabe que já tem essa lei, inclusive nem precisava ser votado aqui, porque se já tem lei, não precisa ser votado aqui, né? Então, daí já fica claro que a gente sabe disso sim, mas o que acontece é aquilo que eu estou falando. A gente vê que governo sim, governo não, a gente tem as classes mais mobilizadas como educação e segurança. Espera aí, isso que é professor demonstrando respeito? Eu não estou falando nada demais, estou trazendo a discussão. Aí vira as costas e depois fala que é respeito. A gente está aqui para discutir. Aqui a gente está aqui para trazer realmente o nosso ponto de vista. Porque não precisa ser necessariamente igual de vocês. Mas desde que eu tenha fundamental... Pois é, mas eu não tenho nada a ver com o Zema. Eu nem sou do partido do Zema mais, como alguns estão falando aí. A questão é o seguinte, eu não tenho nada a ver com o Zema. Então, enfim, gente, porque eu vou falar para o público, então, já que vocês querem virar as costas, eu vou falar para o público. Aqui, pessoal, nós vemos servidores que têm estabilidade, que têm, sim, movimento político que consegue trazer pressão à casa e melhorar sua remuneração, mas temos também várias outras pessoas que estão aí, do outro lado da televisão, as pessoas que pagam
por esse aumento. Porque esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro não é do Fundeb. Não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. E aí, o que acontece é que a gente vê 2 anos de pandemia, onde o pagador de impostos sofre, o pagador de impostos perde seu emprego porque ele não tem estabilidade, o pagador de impostos entra em dívida, o pagador de impostos sofre inflação, o pagador de imposto que vai pagar o aumento de servidores que ainda tem seu salário, que ainda tem seu emprego, que antes, devido à grande responsabilidade fiscal, tinha seu salário pactuado em várias formas, atrasado. Porque falar em aumento, falar em trazer mais pessoas, é muito fácil. É fácil eu vir aqui e falar para todo mundo que eles querem ouvir. É fácil eu colocar no papel uma lei que fala em salário. É fácil. O problema é lidar com a realidade. O problema é lidar com o Estado altamente com uma carga tributária onde todos estão sentindo. É lidar com irresponsabilidade fiscal e o que acontece dessa inflação que chega até nós. Essa é a realidade. Papel aceita tudo. Aqui, classes mobilizadas, ligadas a movimentos sindicais, fazem mais pressão. Mas eu pergunto para você também, servidor público, para você que não tem uma classe tão mobilizada, uma classe com tantos funcionários que não consegue fazer pressão aqui, há quanto tempo o seu salário não é reajustado? Não é verdade? Porque aqui nesta casa, governo sim, governo não, a gente vê ora educação, ora segurança. E aí uma proposta que veio aqui, de aumentar 10% para todo mundo, uma proposta que veio aqui para tratar todo mundo com isonomia, que aí sim é uma proposta digna, aí sim teria meu voto favorável. Aí sim, porque quando a gente pega e vê que o Estado não deve dar preferência para aqueles que são mais mobilizados, e sim para todos, o Estado tem que olhar com responsabilidade suas contas, porque a lógica é essa: o Estado vai subir na arrecadação, o pessoal sobe salário. O Estado cai sua arrecadação, o Estado entra em vermelho. E aí custa conseguir fazer com que o Estado suba novamente, e quando sobe, aumenta mais uma vez o salário de funcionários que têm poder para mobilizar e fazer pressão na casa. Então, o que eu defendo aqui é tratar todos os funcionários de forma isonômica. É dar um salário, aumento de salário para todos de uma vez dada só. E principalmente com respeito ao dinheiro público. Por causa que hoje o Estado, a gente falando de condições das escolas, eu já tive muitas escolas, já tive muitos hospitais. Eu dirijo meu carro viajando Minas Gerais inteiro e vejo o buraco das estradas. Eu vejo a falta de infraestrutura para o nosso Estado. Eu vejo servidores numa situação vexatória, porque não tem condições de exercer seu trabalho. Eu vejo professores fazendo vaquinha para poder conseguir comprar um papel de A4. Enfim, eu vejo a situação de infraestrutura do Estado numa situação muito complicada. E aí, aquilo que eu clamo para que o povo entenda, porque seria muito simples eu vir aqui, diante das classes mobilizadas, e defender o aumento da remuneração deles. Eu sou mais econômico da Assembleia, economizei mais de 8,5 milhões, tá? Estão falando de privilégio, a gente tem que mostrar que a gente corta na própria carne, que a gente tem coerência, a gente tem postura. Mas, enfim, eu gostaria muito aqui de fazer com que as pessoas entendessem que com saúde fiscal, com responsabilidade fiscal, nós conseguimos trazer uma vida mais digna para todos. A gente consegue diminuir o imposto que tanto sobrecarrega a você que está me ouvindo aí na sua casa. A gente consegue colocar condições mais dignas para os funcionários públicos, uma escola de qualidade, um hospital de qualidade, uma delegacia de qualidade. Enfim, com responsabilidade fiscal, a gente consegue tudo isso. Mas depois de vários anos em vermelho aqui nesse Estado,
O primeiro respiro que ele dá, o que acontece? O populismo toma conta. Falar em aumento de salário é fácil. Pedir perante os professores, perante a segurança, que quer aumentar o salário deles é fácil. Mas depois, quando o salário está em dívida, porque estava sendo parcelado, vocês não estavam recebendo em dia. Não adianta a gente vir aqui e pregar o populismo. Não adianta. Você pode até ignorar a lógica das coisas, mas você não pode ignorar o resultado delas. Então, o que eu clamo sempre é por responsabilidade fiscal. Eu fui o único deputado aqui que votei contra todos os aumentos de salário, todos, de todos os poderes. Eu fui o único que votei contra o aumento do crédito suplementar que paga o penduricário. Eu fui o único que fiz tudo isso. O único voto favorável de aumento de salário que eu dei nesta casa aqui foi no primeiro turno desse projeto, porque era um aumento que era justo, era 10% para todos. Aí sim, valia sim, eu dar uma sinalização de que isso sim vale, né? Mas enfim, aqui minha fala foi para você, que não está aqui, por causa que infelizmente a população só se mobiliza quando mexe no interesse direto dela. Então hoje quem está aqui são os professores da classe de educação, pessoal da classe da segurança, e que estão clamando sim para aumento, que é legítimo. A gente sabe que é legítimo. A gente sabe que o salário de vocês nem é sempre aquele que a gente gostaria de dar. Mas, infelizmente, quando a gente tem uma situação fiscal calamitosa, quando a gente tem uma situação de um Estado todo com problemas, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai agir de forma populista, onde a gente vai vir aqui falar de forma, assim, bem generosa, que a gente quer aumentar o salário de todos, que a gente é bonzinho, né? Ou que a gente vai ter que sentar e conversar e explicar que não, a situação não é fácil assim. Infelizmente, o Estado funciona igual uma casa de qualquer pessoa. Com a saúde fiscal, consegue-se aumentar a renda. Com a saúde fiscal, consegue ter a paz e a tranquilidade de investir onde é correto investir e gerar até mais capacidade para poder gerar mais renda. Só que sem saúde fiscal, a gente não vai ter paz nem para poder dormir à noite. Sem saúde fiscal, a gente volta à época do Pimentel, que os sindicatos tanto gostam, que o salário era parcelado. Sem saúde fiscal, a gente fica só no populismo de alguns parlamentares que gostam muito de falar, que vão dar aquilo tudo que eles podem dar. Porque vir aqui falar que é a favor de aumentar o salário de todo mundo, vir aqui falar ao mesmo tempo que tem que dar uma infraestrutura melhor, esquece talvez de onde que se retira esse dinheiro. Porque não tem um fundo sem fundo, não. As pessoas têm um ponto, tem até o limite, até onde que elas podem pagar. E o nosso imposto de renda, nosso imposto sobre nossos cidadãos, estão alto demais, inclusive fazendo com que haja desincentivo à produção. E sem produtividade, não há imposto. Sem imposto, não há salário. Então aqui, eu entendo sim, o tanto que um professor é importante, o tanto que um policial é importante. Mas antes de tudo, tem que ter alguém produzindo para poder pagar imposto, para poder pagar o salário deles. Porque sem alguém produzir, não há dinheiro. Sem alguém produzir, não há dinheiro para poder pagar imposto. E se não há imposto, né, que é dinheiro do contribuinte, como que vamos pagar salário? Então, enfim, entendo que é legítima a luta pela classe de querer aumentar o salário, mas aqui é apenas uma reflexão. Porque esse projeto vai passar sim. Estamos em época de eleição. São poucos parlamentares que têm a coragem de vir aqui e falar o que é certo. Porque o mais fácil é falar para todo mundo que a gente quer algo imaginário. Porque quando o povo quer aquilo que não é possível, só mentirosos é capaz de favorecê-los. Muito obrigado, presidente.